Nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. Temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios Sabrina Guidolin, é isso? Isso. Tobaldini, Isso. Correto? Isso, correto. Fonoaudióloga da Unimed Piracicaba, seja bem-vinda, viu? Obrigada, eu que agradeço o convite e já amando participar aqui com vocês. Ah, que bom. Legal, que bom, a gente fica feliz. E você de casa pode participar conosco também. Hoje o tema é cuidados com a voz. Você pode ligar ou participar pelo WhatsApp, está aqui embaixo o nosso WhatsApp, 991411048, fazendo sua pergunta, tirando sua dúvida, ou você pode ligar também no 2534-1234. Sabrina, para a gente começar, né, quando a gente pensa em fonoaudióloga, a gente já está pensando na voz. Eu acho que é o foco principal, embora acho que haja outros também, né? Sim, existem vários, né? Vários, né? Isso. Agora vamos falar sobre a voz. Onde que ela é criada? Eu acho que é uma curiosidade de todos nós, né? O que é preciso para essa voz, para o som sair, a gente ser ouvido? Queria que você explicasse rapidamente para nós. Tá, então, a nossa voz, ela é produzida na nossa laringe, que é um tubinho que fica dentro do nosso pescoço. E dentro do pescoço, a gente tem as pregas vocais, que todo mundo chama de cordas vocais. Perfeito. As cordas vocais, elas entram em coaptação quando o ar do pulmão sai e passa por ali. A hora que passa ali, as pregas vibram e aí o som sai. Olha então é só. por ali que sai nossa voz. voz. É a saída do ar. Isso. Isso é uma vibração? É uma vibração. Que dá a voz. Isso, uma vibração e coaptação de prega vocal. Uma prega encosta na outra. Por isso que fala que é que nem violão, né? Por isso que fala cordas vocais. Porque Perfeito. quando bate, sai o som. Ah, dá pra ver bem aí, ó. Né? Seria isso? Isso, exatamente isso. Então aqui as pregas vocais estão abertas, né? A gente está respirando, o ar está passando. E a hora que a gente para, as pregas fecham. Perfeito. E elas vibram. E aí sai o som, sai a nossa voz. Olha só que legal. Tá bom? Esse desenho é bem ilustrativo, bem legal para entender. Que eu acho interessante porque a gente aprende a falar, né? A primeira reação do ser humano, né, Sabrina, é o choro, né? Que já é um som. Já é um som. Tá aí o trabalho das cordas vocais. Exatamente, já é o primeiro som que a gente emite, a hora que a gente nasce, né? Daí a prega vocal também no choro, já qualquer som, prega vocal está em coaptação e está saindo o som. E aí a gente vai aprendendo através da escuta, seria isso? Queria até que você explicasse para nós, porque como é que começa a palavra a ser formada, né? Quer dizer, a letra, o som, o tom, né? É através da escuta. Sim, exatamente, né? Tanto que a gente desconfia de crianças que têm um atraso de linguagem, que pode ter uma perda auditiva, né? Porque a gente vai ouvindo e a gente vai construindo a linguagem dessa criança, né? Então, assim, não é que a criança falou pai ou mãe, é porque é no primeiro som dos lábios, pai. Então ela fala pai, aí a gente vai construindo, olha, falou papai, né? Mamãe falou mamãe. E aí a criança entende que cada vez que ela fala pá, o pai olha, ela fala, pô, alguma coisa está acontecendo. Olha né? só. Então aí ela fica mais esperta e assim a gente vai construindo a linguagem da criança. Muito legal. Entendeu? Muito legal. Participe conosco, 2534-1234, 99141-1048. Pois não, Maria? Ó, já começando aqui com as participações, o Leandro, ele falou, agora nesse momento o neto não pode comer bolo. Olá. Porque faz mal para as cordas vocais. Ah, meu Deus. Sabrina. É isso aí. Existem alguns alimentos que realmente fazem mal, sim, né? Principalmente para quem usa a voz como vocês. Né? Então, assim, o uso do café, que é um pouquinho... Ele desidrata a prega vocal, né? Então, quando ele desidrata, ele pode também causar o refluxo, que o refluxo volta para a prega vocal. E aí a voz fica ruim. O café é pela substância ou é pela temperatura? O café muito quente faz mal, mas é mais pela substância. Né? Pela cafeína, o cacau nem tanto, mas mais a cafeína que faz mal mesmo. Ela desidrata bastante prega vocal. Olha só. Tá? Então tem que evitar. Eu costumo falar assim, nada pode
tem que parar de usar. Precisa ser radical, né? Isso, mas aí você vai maleável. Antes de você, por exemplo, falar que você não vai tomar um copo de café, né? A não ser que seja misturado com água, né, Neto? É o que eu faço. Eu mostrei pra ela. Eu tomo café, mas eu misturo com água, Mistura com água, toma junto, aguinha junto. Aí dá uma liberadinha boa. Participe conosco, 2534-1234, 991-41-1048. O pessoal está mandando as perguntas. Deixa eu perguntar para você, Sabrina, sobre a questão dos nódulos, né? O que seria esse nódulo, né? Por que aparece esse nódulo, né? E fenda, o que seria isso? A gente tem uma imagem, né? Para exemplificar. Mas por que surge isso? Então, gente, os nódulos, eles surgem por mau uso da voz, né? Então, a gente acaba falando que é saúde inadequada de voz quando quando surge um nódulo, por exemplo. Ô, Sabrina, o que é o uso inadequado da voz? O que seria? O grito, né? Por exemplo, um professor que entra na sala e dá um berro. Tá. Ou geralmente a gente encontra bastante professores que falam o dia inteiro e aí acaba ficando rouco. Não tem jeito. Sim. O negócio aparece. Mas a gente tem uma reeducação vocal que consegue ser feito antes desse professor entrar na sala, né? Então a gente passa os treinamentos, os exercícios para um aquecimento vocal. E aí a coisa assim, pega também, porque é muito tempo, né? Sim, na sala de aula. né? E hoje a criançada tá difícil, né? Tem que dar uns gritos lá. Mas a gente consegue fazer essa reeducação vocal. Entendi. Tá bom? Aqui a gente tem o nódulo, né? Um exemplinho do nódulo, que é uma bolinha, tipo um calinho mesmo. Fechar? Daí você mostra. Esse é o famoso calo? Vocal? O calinho, é um nódulo. É isso que o Zezé de Camargo, né? Ele teve. Isso, o Zezé de Camargo, ele canta muito alto, né? Sim. A altura dele é muito alta. Nem a gente que é mulher não consegue cantar do jeito que ele canta, porque é altíssimo. Então isso... O tom dele, né? É muito alto. Sim, é alto. E aí fecha lá acaba pra nós. complicando Mostra mesmo. pra nós, por gentileza. Essa... Pode apontar com o dedo. Aqui, ó. Então aqui seria o nódulo, né? Tá, agora que vai batendo prega vocal de um lado. É que nem um sapato apertado. Vou usando, sempre lugar machucando aquele lugar, vai criando um nódulozinho ali. E como é que eu evito isso? Então, o não gritar, né? O não falar muito alto, hidratando a voz o tempo todo. A gente tem que tomar bastante água, porque ó, a gente tá com o ar-condicionado ligado. Resseca. Né? Então resseca muito. E nesse calorão, todo mundo ficou o tempo todo com o ar ligado. E resseca muito, a noite toda, sem hidratar a prega vocal, isso vai prejudicando também. Tem muita coisa pra perguntar pra você. Vamos acelerar. Durante a noite, a gente acorda de manhã e acorda um pouco rouco. Essa situação que a gente não hidratou antes de dormir, seria isso? Não necessariamente. Às vezes, a hora que a gente dorme um pouquinho com a boca aberta. Tá. Né? Ou respira, ou fica o tempo todo no ar-condicionado, por exemplo, e a gente respira um ar gelado. Isso afeta também, porque, queira ou não, à noite a gente não se hidrata. Perfeito. Né? Então, até a gente aquecer essa voz, comer alguma coisa, você vai percebendo que a sua voz vai melhorando ao longo do dia. Nem precisa ao longo do dia, já de manhãzinha já está bem melhor. Que legal. Tá bom? Mas é isso, mais ou menos isso. 2534-1234, 991-41-1048. Sabrina, fonoaudióloga da Unimed Piracicaba, conosco aqui, falando os cuidados com a voz. Esse menino tem uma voz tão bonita. Né, Enzo? Fala oi pra ela. Fala um boa noite. Dá uma cantadinha aí pra gente, então, Enzo. Fala um boa noite. Nossa, vai para o seu lugar, hein? Eu falei já pra ele. Ele já tá fazendo vários comerciais com a voz, né? Então, voz bonita mesmo. O locutor, né? O locutor sabe trabalhar com a voz, né? Sim. Tanto a postura como a qualidade, né? Sim, a respiração, né? A hora que você vai falar, tem todo um cuidado, né? Então tem o respirar certo, a roupa não muito apertada, em região de diafragma, de pescoço, né? Para sair uma voz bem tranquila. É isso aí, né? Viu? Uma voz tranquila, o senhor Enzo. Pergunta chegando, pois não, Maria, diga A gente tá chegando perguntas de todos os tipos aqui, quer saber problemas específicos, a gente já vai abrir, mas como a Sabrina tá falando das cordas vocais, Sim. O Leandro tá querendo saber o que mais destrói, né, ou prejudica as cordas vocais. Boa pergunta. Olha, gente, cigarro, drogas, péssimo, né? Porque aquela fumaça é quente, então pode causar
além de vários problemas de pregas vocais, pode causar um câncer de boca, por exemplo. Né? Então, a gente tem várias pessoas. Eu tive um paciente, quando eu estava na faculdade ainda, que ele teve que fazer uma glossectomia, ele teve que tirar a língua. Puxa, e ele tinha 26 anos de idade. Meu Deus. Mas ele fumava desde a época dos 14 anos. Então, é muito sério. Então, hoje eu costumo falar que as criançadas são mais espertas do que a nossa geração, né? Sim. Eles já não entram mais nesse cigarro, nas drogas, eles são mais cautelosos. Mas isso prejudica bastante, sim. 2534-234-99141-1048. Falando dos nódulos, a questão da cirurgia, né? O resultado, ele é bacana quando você, olha, apareceu, vai ter que fazer uma cirurgia. Vida normal depois ou não? Compromete? Então, a cirurgia depende de médico para médico. Se você perguntar para fonoaudiólogo, o fono vai falar, viu, não faça cirurgia, vamos fazer uma reabilitação vocal. Porque a gente tem exercícios que vai diluindo esses nódulos. Olha. Né? Então, os exercícios a gente vai fazendo. Então, a gente tem uns exercícios... Acho que você já fez aí. Nessa profissão, vocês sempre fazem, né? Ela falou pra mim, eu falei, nossa, que você fala bem. Ela falou, já tava fazendo exercício. Então, esses exercícios, pra fono, são essenciais. Sim. Né? E é assim, às vezes a gente vai lá, o médico vai lá e tira o nódulozinho. Só que não reeducou essa voz. Então, ele vai continuar com os maus hábitos e esse nódulo vai voltar. Então, a gente costuma falar, pode até tirar, mas tem que fazer uma reabilitação fonoaudiológica junto. Sabe que a Marina Silva, não sei se você acompanha, cantora, né? A Marina, ela tá com muito problema, né? E eu vi recentemente na cantora e eu vi também o Branco do Titãs. Aliás, os Titãs estiveram aqui e durante um show que passou no canal fechado, que eu estava assistindo, ele cantou com muita dificuldade, ele falou, olha, eu acabei de operar, no caso dele foi um câncer que ele teve, né? E comprometeu boa parte, mas ele conseguiu cantar a música, mesmo com a dificuldade, graças a todo o trabalho feito por uma equipe de fonoaudiólogos, né? Apesar da intervenção ter sido bem radical, né? Mas ele continuou, é exatamente o que você falou, né, Sabrina? Quer dizer, a adaptação através do exercício, através de um acompanhamento, quase uma fisioterapia, né, nas cordas, ele conseguiu cantar. Obviamente que não canta como antes, mas ele conseguiu seguir com a música. E no trato da recuperação, como você falou, é essencial o trabalho do fonoaudiólogo, né? Com certeza. Isso daí seria fundamental para qualquer pessoa. Os cantores, na verdade, eles acabam fazendo mais esforço vocais ainda. Porque o que acontece? Durante o show, eles tomam uma bebidinha, eles bebem, né? Às vezes tomam até uns golinhos de conhaque. Sim. Pra quê? Pra ficar mais relaxado. Isso, pra ficar mais relaxado. E aí, a hora que eles cantam, eles acabam agredindo muito mais. Porque eles não estão sentindo, né? E aí acaba ficando muito mais forte o abuso vocal deles. O Axl Rose, do Guns N' Roses, completamente, né, sem voz, ele gritava muito, Sim. né? E no caso dele tinha essa questão também do álcool, né? Que ele mesmo fala. E agora está comprometido, né? Sim. Ele voltou a cantar, mas não mais como antes. A gente encontra criança com nódulos vocais. Olha só, porque justamente do grito, da brincadeira. Por causa do grito, exatamente. Brincando. Então é recomendado a mãe cuidar, né? Sim. Não deixar a criança gritar. Sim. Já começar desde cedo, falar, não pode gritar. Eu costumo falar para as crianças, olha, tem um bichinho que vai pegar sua garganta, se você, né? Porque a gente tem que dar uma orientação desde pequeno. Tá certo. Mais participação agora pelo WhatsApp. Pois não, Maria. Vamos lá. O Carlos, ele está comentando aqui que ele tem um amigo que sofreu um AVC e não fala mais. Poxa vida. Nesses casos, Sabrina, a fonoaudiologia pode auxiliar também? Então, em caso de AVC, não é só questão da voz, né? A gente pega as questões neurológicas também. Então, se a gente tiver uma lesão no lado esquerdo, por exemplo, com certeza vai pegar a comunicação. Certo. Então, assim, a gente tem pacientes com afasia. O que seria afasia? Eu te pergunto, qual é o seu nome? Você sabe, Neto? Tá na ponta da língua, mas você não consegue falar para mim. Consegue estar ali, mas não consegue articular para sair a palavra. Exato. Mas não por causa da voz, mas por causa de um neurológico. Tá? Perfeito. Vocês trabalharam bastante durante a pandemia, né? Sim. Porque na pandemia nós tivemos aí casos de pessoas internadas 2, 3 meses, 4 meses internado, às vezes muito tempo entubado, né? E tudo isso causou, além das lesões, mais um reaprender a usar novamente toda a articulação da caixa vocal, né? Fala um pouquinho sobre também essa experiência que é interessante. Então, a pessoa quando é entubada,
aquela fotinha que Mostra pra tava... nós, ela vai abrir. Consegue colocar aquela foto de novo? A primeira? A primeira foto, A primeira. Isso. A pessoa quando está entubada, o que acontece? O tubo passa aqui no meio da prega vocal. Olha. Né? Então, assim, imagina, eles ficaram tempo entubados, porque a maioria saiu até com tráqueo do tempo que ficou lá. Verdade. Né? Então, isso causou muita lesão. Tem muita gente que está no consultório por causa desse tempo que ficou. Olha só. E aí, pode ocasionar de lesionar, por exemplo, uma prega vocal. E aí, ele fica com uma prega funcionando e a outra fica aberta. Né? Aí que causa a fenda, que você me perguntou no começo. Tá. Porque uma prega está trabalhando, uma prega chega até no meio e a outra não vem. Não faz movimento para sair o som. Isso, aí a gente tem que fazer exercícios. Geralmente a gente faz exercício com paciente com a cabeça inclinada para paralisar Segura a prega uma. boa, para Perfeito. trabalhar a prega que está debilitada. E nós estamos falando de um músculo. É um isso? músculo. Então tem que ser trabalhado, né? Tem que ser Pra desenvolver trabalhado. novamente. Por isso que a voz envelhece também. Olha. Como a gente não tem a voz, quando a gente Interessante. atende o telefone, por exemplo, a gente não sabe. Ai, quem era? Não sei. Sim. Isso, é verdade. Ai, uma verdade. criança. Sim. É A verdade. gente sabe mais ou menos. Ai, não sei. Quem parecia? Ai, não sei. Parecia uns 20 e poucos anos. A gente conhece por esse tipo de Através do som, do som né? da voz, você consegue exatamente. reconhecer se é uma Isso. pessoa jovem. Agora, e as pessoas que têm a voz infantilizada? Né? Eu conheço algumas pessoas que a voz, nossa, puxa, mas parece uma criança falando, né? E aí, há como reverter isso? É questão das cordas, é um problema que não tem como reverter, ou dá pra... Porque você vê o Enzo, a voz dele é uma voz sempre empossada, que a gente fala, né? O tempo todo, ele não grita. Uma voz de respeito, Uma né? voz de respeito. Ele não grita, a voz sempre num tom, sem perder a respiração. Claro que houve um treinamento para isso. Mas a pessoa que tem a voz infantilizada, tem como reverter isso também? Então, eu acho mais complicado trabalhar isso, né? Tem os meninos, por exemplo, que entraram na puberdade. Aí Aí fica com aquela voz. Né? isso. O grosso e o fino, o Instável, grosso e o fino. né? Tem gente que não passou disso, ficou aí. Tá. E aí tem sim como trabalhar, a gente tem como descer um pouquinho a laringe para gravar um pouquinho a voz, A voz. mas nem sempre tem sucesso. Entendi. É complicadinho. É complicado, É. né? Perfeito. Ao vivo com o programa, Maria pergunta, pois não. Diga. Olha, a pessoa não quer se identificar, então Tá. eu vou ler aqui. Mas antes Claro. da pergunta, eu vou registrar aqui. O pessoal está acompanhando pelo Instagram também, né? legal. Agradecer a todos que estão lá. Lucas, Daiane, a Silvia, o Marcos, o Ricardo e a Eliane Vidal, ela tá mandando aqui um alô. Que fonoaudióloga linda! Ai, minha mãe. Que linda. Sabe que a minha mãe é cantora, viu? Ai, que a minha mãe é linda. cantora. Minha mãe fez até fono lá na Globo. Olha que legal. Ela fez, porque ela foi participar do The Voice. Ah, que E, bacana! você tem que ver que é legal. E às vezes ela ótimo. tava fazendo treinamento lá e ela mandava pra mim. Foi bem legal essa troca. Você vê que bacana lá, todo cuidado, né? Justamente com os participantes, para não ter nenhum Exatamente. comprometimento. Tem uma Isso. fono acompanhando. Sim. Que legal! Foi bem legal. Olha, manda um vídeo para nós, pra gente mostrar aqui. manda. Vou mandar. Manda um vídeo pra gente, vai Vou mostrar mandar. aqui. Mando sim. Que legal. Pois não, Ó, Maria, mais então, perguntas? a pergunta, Claro, não vou identificar, Aham. não precisa abrir que essa aqui é depois, tá, Tá bom. Lucas? A criança tem 6 anos, viu, Sabrina? E ela tem problema na fala, assim, ela tem bastante dificuldade. Somente a família entende o que ela fala. Na escola, ela entrou na escola há pouco tempo e entrou esse ano, inclusive, na escola. E na escola está tendo dificuldade porque ninguém consegue entendê-la, né? Tem como reverter, ajudar essa criança? Esse caso seria um caso de alteração articulatória, né? Então, provavelmente, ele troca alguns foneminhas, tipo T pelo D. É aquela criança Geralmente que faz tem... muito isso, criança, né? É aquela criança que tem a fala infantilizada, por Perfeito, exemplo. perfeito. Ou não fala a letra R, ou omite algumas E o letras, pai e alguns a mãe, fonemas. não é o caso, mas geralmente o pai acha bonito. Acha e demora. E aí agrada, a criança percebe que agradou. E a Isso. criança estende durante anos isso, né? Eu gosto que procure bem cedinho, quando percebe, A correção, né? Isso, porque até os 4 anos ela tá falando correto. Perfeito. Porque depois ela vai pro primeiro ano, e a criança de primeiro ano em alfabetização, o que ela faz? Pato. Então ela vai falando para escrever. Isso. Daí se ela fala errado, ela provavelmente vai escrever errado. Esses serão Perfeito. 2 problemas, né? Alteração articulatória e problema de leitura escrita. Perfeito.
Sabrina, a gente sabe que vocês trabalham uma equipe multidisciplinar, né? Entre as equipes você tem, depende do setor, né? Então é muito requisitado o fonoaudiólogo em vários setores, pós-operatório, pós-traumático, né? Sim. Psicólogos também, articulação, isso é muito legal, né? E a Unimed Piracicaba trabalha com essa equipe multidisciplinar, né? Então é muito bacana que às vezes a pessoa está internada, mas ela foi operar uma outra coisa. Por que que tem o fisioterapeuta? Por que que tem a fonoaudióloga, né? Justamente para a gente não endurecer, enrijecer aquilo que precisa ser trabalhado, né? Isso. Geralmente quem está no leito hospitalar precisa de um físio, porque ficou na cama por causa de uma cirurgia, ou foi entubado, vai precisar de uma fono, ou está com dificuldade de engolir, está com uma disfagia, aí a fono vai para ajudar a fazer uma reabilitação oral para ele se alimentar novamente. Muito bom. Para tirar agora o mito ou verdade, né? As duas, você já falou do café. Me dói saber que o café faz mal para as cordas vocais. Mas a maçã e o gengibre são coisas boas ou não? Olha, a maçã eu indico bastante, porque a maçã ela é adstringente. Então, vamos supor, de manhãzinha, você levantou com a voz meio pastosa lá. Né? Aí tomam, por exemplo, um leite com Toddy, com chocolate ali, que é bem melado. Com chocolate. E aí aquilo gruda na prega vocal, então você fica com a voz mais pastosa, você tem que trabalhar. Aí você come uma maçã, a maçã limpa toda aquela secreção que tá ali. Que legal. Né? Então, assim, é bem importante a maçã. Perfeito. A água, muita água. Tomar muita água. E o gengibre é bom também. Também é bom. Também é bom. Muito bom. Chazinho assim, o gengibre é ótimo pra tudo, sem, né? sem açúcar, né? Sem açúcar. Sem açúcar. Sem açúcar. Que é gostoso, mas melhor tomar sem, Suco né? de limão prejudica as cordas vocais? Não. Todas as frutas cítricas são excelentes para as pregas vocais, né? Porque são todos adstringentes, então elas vão limpando. Ótimo, perfeito. Sabrina, eu quero agradecer a sua participação aqui. Eu que agradeço. Você vê que a população participou bastante, que você venha mais vezes para a gente conversar mais sobre a voz, né? Mais sobre o setor e a atuação dos fonoaudiólogos aqui na Unimed Piracicaba. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Vai ser um prazer vir novamente. E mande, por favor, o vídeo da sua mãe que eu quero. Claro, se ela permitir, eu quero mostrar aqui. Vou mandar. Vou mandar para vocês. Tá Valeu. Bom? Sabrina, Obrigada, muito obrigado, pela viu? atenção. Obrigado. Você acompanhou o quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba.